vídeo nós vamos analisar se é bíblico construir uma doutrina sobre uma parábola. Muitos criam a doutrina de ser capaz de perder a salvação com base na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. E será que isto está correto? Considerando a frequência com que nosso Senhor falou em parábolas, esta é realmente uma questão importante. Para chegar a um discernimento bíblico, devemos entender o propósito das parábolas. As parábolas são ilustrações, não declarações de doutrina. Vou repetir. As parábolas são ilustrações, não são declarações de doutrina. Geralmente, destinam-se a ilustrar um aspecto particular de um assunto. Em Mateus capítulo 13, versículos 24, 31, 33, 44, 45 e 47, notamos a declaração recorrente: o reino dos céus é semelhante, ou comparado a. Essa repetição nos alerta que nenhuma parábola individual nos dá toda a doutrina do reino dos céus. Cada parábola ilustra um aspecto particular do reino. Devemos determinar qual aspecto está sendo ilustrado e considerá-la em nossa interpretação, e todos os aspectos devem ser compatíveis entre si e com o restante da palavra de Deus. Uma parábola é como uma imagem, com o restante da palavra de Deus fornecendo a legenda que explica a imagem. Portanto, uma parábola é uma imagem. E o restante da palavra de Deus é a legenda para indicar a que aquela parábola significa, ou o que aquela imagem significa. Indivíduos diferentes vendo a imagem sozinho, sem uma legenda, podem chegar a ideias muito diferentes sobre o que a imagem representa. Uma legenda informa ao espectador o que procura, o que procurar na imagem, ou o que a imagem realmente significa. Às vezes, as parábolas são introduzidas por palavras que direcionam nossa atenção para o que devemos aprender com a parábola, como em Lucas capítulo 18, versículo 1. Note, e ele lhes falou uma parábola com este fim, que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Outras vezes, teremos que usar o restante da palavra de Deus para suprir a legenda. Se nossa interpretação tiver uma base sólida no claro ensino da palavra de Deus, estaremos seguros. Mas se a imaginação reinar livremente, o resultado será confusão. Um princípio que se repete ao longo das Escrituras é que para que um testemunho seja considerado verdadeiro, ele deve ter a confirmação de 2 ou 3 ou mais testemunhas. Veja sobre isso em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15 e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Este é um princípio sábio a ser aplicado à interpretação de parábolas ou de qualquer passagem das Escrituras. Qualquer interpretação a que chegamos deve estar de acordo com todo o resto da palavra de Deus. Portanto, não podemos usar uma parábola para edificar uma doutrina que não seja confirmada pelo restante das Escrituras. Em referência a Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8 e do versículo 18 a 23, a parábola do semeador, teremos que chegar a uma interpretação que resista ao teste de toda a palavra de Deus. A sugestão de que ensina que um crente, uma vez salvo, pode se perder novamente, é contrário ao testemunho da Escritura. A parábola do semeador é a primeira de uma série de sete parábolas que apresentam os mistérios do reino dos céus. Leia Mateus capítulo 13, versículo 11. Ao estudar todas essas parábolas, devemos concluir que o reino inclui o verdadeiro e o falso, o crente e o incrédulo, dentro da esfera da profissão cristã, frequentemente chamada de cristandade. Por exemplo,
Considere Mateus capítulo 13, versículos 47 e 48, que diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixe, ou qualidade de peixe, melhor dizendo. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Na parábola de Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, temos o joio e o trigo crescendo juntos. Lemos assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso está no versículo 30 deste capítulo. Nos versículos 38 a 43 deste mesmo capítulo, temos a explicação. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou na consumação dos séculos. Assim devemos perceber que todos os aspectos dessas parábolas não se relacionam com os verdadeiros crentes. Precisamos usar o restante das Escrituras para guiar nossa interpretação, não somente aqui, mas em qualquer parte da Bíblia.